Tem goleiro chegando para ser titular no Botafogo e você não sabe quem é? Vem aqui comigo que nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o novo goleiro do Botafogo, John. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre Botafogo de futebol e regatas. Como sempre, nesse vídeo vou fazer que nem eu tenho feito para todos os jogadores que acabam encaminhando com o Botafogo, acaba avançando, o jogador fechou com o Botafogo, eu já faço todas as minhas pesquisas, eu entro em contato com os grandes setoristas dos clubes que esse tal jogador passou. Por exemplo, o John já passou por Santos, Inter e Real Valladolid. Eu entrei em contato com os maiores setoristas de cada clube que ele passou para ter informações sobre o jogador direto da fonte dos setoristas que passaram, que acompanharam ele de perto na carreira inteira dele em pontos diferentes. E agora eu trago para você esse apanhado de informações, esse pacotão de informações em um vídeo só aqui. Então esse tipo de vídeo você não vai ver em nenhum outro lugar. Aqui eu falo direto da fonte, eu trago as informações direto da fonte. Então galera, se você tá gostando do meu conteúdo, se você acha que esse vídeo vai ser bom, já deixa aí seu like, se inscreve aí no canal, que aqui é conteúdo sobre o Botafogo toda hora, do melhor nível possível. Então bora lá para quem de fato é o goleiro que o Botafogo tá trazendo. O Botafogo tá trazendo o goleiro João Vitor, brasileiro de 27 anos e 1,92. Ele que é cria do Santos e começou sua carreira profissional por lá. Inclusive, ele vem pro Botafogo do Santos. O Botafogo tá comprando ele por 1,5 milhões de euros. Essa informação vem do Diário do Peixe. 1,5 milhões de euros por 85% dele pro Santos. Ele ainda pertence ao Santos. Estava emprestado aí no Inter, foi emprestado para a Espanha, enfim. Mas ainda pertencia ao Santos. E lembrando, no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre a contratação, então fica ligado aí até o final. John, ele tem 27 anos, mas ele começou a carreira dele, começou a ter sequência no futebol profissional em 2020, quando ele tinha 24 anos. Goleiro é complicado, né? Porque só um joga e ele tem um problema que ele passa recorrentemente, que você vai entender o padrão, mas enfim, o Santos teve uma sequência muito boa de goleiros. Ele teve o goleiro Vladimir, aí foi pro Everson, que hoje tá no Atlético Mineiro, e o João Paulo, que segue sendo o goleiro do Santos. Então teve 3 goleiros de alto nível que passaram pelo Santos e tiveram boas campanhas por lá por muitos anos. Então o John só foi ter espaço com seus 24 anos em 2020, por causa da pandemia, que teve um surto de Covid no elenco do Santos, e o John acabou sendo o único goleiro disponível, e assim estreou profissionalmente no Brasileirão em 2020. E adivinha, na estreia dele como profissional, foi eleito o melhor jogador da partida. Desde que entrou e teve alguma sequência como profissional do Santos, mostrou-se acima da média como goleiro. A torcida do Santos começou a olhar para ele como um possível titular da equipe, e foi justamente isso que aconteceu. Ele passou de ser um goleiro da base, um reservão, para de fato disputar a titularidade e ganhar do João Paulo a titularidade em alguns momentos. Ele ia revezando com o João Paulo ao decorrer do ano, mas, por exemplo, no ponto alto, que foi 2020 para o Santos, na Libertadores, que eles foram vice-campeões para o Palmeiras, o John foi titular basicamente a campanha inteira deles na Libertadores, chegando até na final e tendo confiança do técnico para na final ser o goleiro titular do Santos, final de Libertadores. Tudo bem, o Palmeiras acabou ganhando essa final. Isso mostra a confiança e mostra a qualidade que o John estava passando nesse ano para ser um titular num finalista de Libertadores e também foi vice-campeão brasileiro. Aí a gente chega em 2021, o John já com uma moral grande entre a torcida, vinha sendo titulares em jogos importantes, mas acontece uma coisa chata. O John em 2021 acaba sofrendo uma lesão. O primeiro semestre do ano dele vinha sendo bom, tendo bastante sequência como titular e tal, mas com essa lesão e com a rivalidade que ele tinha com o João Paulo no elenco, o João Paulo sendo um grande goleiro, o John acabou perdendo tempo, foi perdendo ritmo, ficou um tempo fora, e o João Paulo, como é um grande goleiro, acabou assumindo titularidade e fez com que o John perdesse esse espaço que ele tinha no time do Santos. O João Paulo, inclusive, esse ano foi basicamente o ano de estouro do João Paulo no futebol brasileiro, em 2021, mais ou menos. Então o John, no segundo semestre de 2021 e 2022, acabou se tornando o goleiro reserva do Santos. Sempre que entrava, ia bem, fazia o dele, é um goleiro que, unanimemente, é bom pela torcida do Santos, mas o João Paulo era o melhor da equipe, então o John era banco nessa época. Ficou metade final de 2021 e 2022 no banco. Então, em 2023, alguma coisa tinha que mudar, porque o John era um bom goleiro, todo mundo sabia disso, e ele não tendo espaço e jogando raramente, não faz sentido para ele. Então ele procurou um novo clube e aí chegou o Internacional em 2023, uma proposta de empréstimo para ele. Aí a chave vai virar. Mas antes de chegar no que ele fez no Internacional, eu, como sempre, como conversei com os setoristas do Santos, eu sempre gosto de pegar umas citações, umas frases para deixar em evidência o que eles acham sobre o John. Então eu vou ler aqui justamente o que eles me escreveram, exatamente isso. Abre aspas.
caso for pro Botafogo, é uma reposição excelente ao Lucas Perry. John é um ótimo goleiro, acho que tá na hora e consegue ser o titular de um time que almeja campeonatos no futebol brasileiro. Goleiro bom e com margem de crescimento. Saída com os pés é um diferencial. Então aí a gente já vê uma qualidade nele. Mais pra frente vou falar sobre as suas principais qualidades, mas aí já tá um spoiler, ele é bom com os pés. Então chegamos em 2023, John no Inter de Porto Alegre. Eles contrataram o John justamente pensando na boa campanha que ele teve na Libertadores em 2020, em 2021 também começou bastante bem. Então o Inter lembrou disso, trouxe ele pra 2023. E o John no Inter de Porto Alegre, cara, foi impacto instantâneo, de verdade. Tipo, a galera lá adora o John. O John no Inter teve momentos de verdadeiros milagres, assim. Os caras até falam que ele salvou o trabalho do Mano Menezes, porque teve alguns momentos que o Inter tava mal demais, mas aí chegava o John e salvava. O John, inclusive, possivelmente fez a melhor defesa do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Vasco. O gol aberto lá pro Lucas Piton só chutar dentro da pequena área, mas o John faz um milagre bizarro e tira essa bola. Então o John, desde que chegou no Inter, ele disputou um pouquinho de posição lá no Gaúcho com o Kehler, que é outro goleiro do elenco do Inter, então ele disputou um pouco posição com o Kehler no estadual, mas chegando no Brasileirão não deu outra, entrou no time e não saiu mais. Então nesse primeiro turno aí de Brasileirão, que ele chega no Inter, ele realmente mostrou um futebol de muito alto nível, cara, de verdade. Ele se bota, com as atuações dele, ele se coloca lá em cima na prateleira de goleiros do futebol brasileiro. Os torcedores do Inter, do Colorado, adoraram ele de cara, assim. O cara realmente teve atuações muito boas lá. Mas aí, de repente, alguma coisa muda. Surge uma oportunidade de mercado indispensável para o Inter. O goleiro Rocher, da seleção uruguaia, titular, jogou Copa do Mundo como titular, era ídolo do Nacional do Uruguai, aparece como uma oportunidade de mercado e tá indo pro Grêmio. Mas o Inter não vai deixar isso passar. O Inter estava precisando de um pilar de liderança no elenco, viu essa oportunidade indo pro rival direto, e ele foi lá e pegou o Rocher. Exatamente. Mesmo com o John tendo ótimas atuações, sendo um goleiro muito confiável, o Inter viu essa oportunidade indispensável e contratou o Rocher. E com isso, acaba sofrendo com o mesmo problema no Santos. O John, que no Santos fazia boas atuações, era um goleiro de alto nível, mas o João Paulo acabava sobressaindo. João Paulo, que também é um ótimo goleiro. Aí chega no Inter, começa muito bem, se mostra um ótimo goleiro, mas aí vem o Rocher e pega essa posição dele. Então, pela segunda vez, ele acaba sofrendo pela competição com outros ótimos goleiros que acabam sobressaindo a ele. E aí o roteiro se repetiu, né? O John acabou perdendo seu espaço no Inter, fez um primeiro turno do Brasileirão e uma Libertadores fase de grupos muito boa, mas o Rocher é um dos melhores goleiros do continente, titular de seleção uruguaia, então não tinha muita competição. O John acabava ficando sem espaço, então ele já queria buscar outra coisa para a carreira dele ainda em 2023. E no meio do ano, chega o clube do Ronaldo Fenômeno na Espanha, o Real Valladolid, da segunda divisão espanhola, e vai lá e pega o John por empréstimo e vai rumo à Europa pela primeira vez na carreira. Ele se despede do Inter, uma história que foi breve, mas foi impactante pro torcedor. O que os torcedores setoristas do Inter tiveram a falar sobre o John. Abre aspas. Pelo que vimos aqui, aguenta tranquilamente ser titular em qualquer clube da Série A. Contratação enorme. Se não fosse ele operando verdadeiros milagres, o Inter poderia ter se complicado no ano. O que ele tava pegando aqui não estava escrito. Não consigo dizer pontos negativos. Então, o que os torcedores do Inter, setoristas do Inter, enfim, tudo só coisas muito positivas sobre o John, de verdade. Eu até me impressionei. Eu achava que não tinha ido tão bem no Inter. Eu lembro dele ter feito grandes jogos no Inter, dele ter feito algumas defesas milagrosas, até contra o Vasco eu lembrava dessa, claramente. Mas eu não tinha noção que ele tinha ido tão bem assim no Inter. Os caras realmente abriram meu olho, porque o John foi um grandíssimo goleiro lá. Mas aí, voltando, o cara foi pro Real Valladolid, segunda divisão espanhola, no meio de 2023. E lá começa a ter uma sequência como titular no início. O John chega no Valladolid, começa a ter alguns jogos como titular, vai tendo boas atuações, mostrando mais características maneiras, mas aí começa a não ser tão constante assim como foi no Brasil. Ele acaba falhando por partes, tudo bem, ainda é o titular da equipe, mas aí tem uma falha ali, tem uma falha cá, mas ainda é o titular da equipe. Por exemplo, o John, nesses primeiros jogos dele, passou 440 minutos sem sofrer gol. Isso foi uma marca bem grande, assim, né? Mas aí começa a falhar lá, falhar aqui, e na 11ª rodada da La Liga 2, ele sofre outra lesão, e o roteiro se repete novamente. O Real Valladolid, no banco pro John, tinha o Masip, que é o goleiro capitão do time, um goleiro formado no Barcelona, tá há muitos anos no Real Valladolid, então ele tem uma moral grande no elenco, no time, pelos torcedores e tal. Então, com essa lesão do John e também com algumas falhas que ele estava tendo, o Masip pegou a posição
e o John sem ritmos, recuperando de lesão, não conseguiu pegá-la de volta. Então o John acabou virando reserva novamente. Então o roteiro se repetiu novamente com João Paulo no Santos, Rocher no Inter e o Macip no Real Valladolid. Então o John acabou perdendo o espaço dele. E agora a gente chega onde a gente tá hoje, sabe? O John, ele vem de um período como reserva agora no Real Valladolid. Ele começou relativamente bem, mostrou boas características e tal. No Inter foi muito bem, no Santos foi bem também, mas não conseguiu ganhar da competição do João Paulo. Mas todos os torcedores no futebol brasileiro que acompanharam ele em diferentes pontos da carreira, seja no Santos ou no Inter, todos falaram que vai ser um bom goleiro pro Botafogo. Isso me impressionou, porque normalmente não tem uma unanimidade assim no que os setoristas, enfim, falam pra mim. Mas dessa vez teve uma unanimidade. Todos os torcedores do Santos falaram que é um bom goleiro e já tá na hora dele assumir um time como titular, e o Botafogo, tendo ele, vai ser muito bom. E o Inter, mais ainda, né? O Inter já tratou ele como um grandíssimo goleiro que vai ser uma excelente contratação. Então isso, de fato, me animou com a contratação dele. Falando mais sobre as características futebolísticas do John, como ele é, que tipo de goleiro? O John é um goleiro que se destaca muito pela estatura dele. Ele é um cara muito alto, ele alcança a bola lá no topo, entendeu? Ele tem os braços muito longos, ele é bem atlético, ele é bem ágil. Então essa, de fato, é a principal característica dele, a estatura, a envergadura dele. Mas além disso, se a gente for falar de coisas mais marcantes do que isso, ele é um goleiro muito bom com na saída de bola. Ele é um cara que tem uma qualidade boa com os pés. E isso foi bastante evidenciado pelos torcedores do Santos e do Inter. O John é um cara que sabe jogar com a bola no pé. Então, se a gente vai falar de pontos positivos, tem isso. No Brasil, ele pouco falhou. Ele mostrava ter um futebol muito constante, né? Principalmente no Inter. Ele tinha uma constância muito boa. Ele não falhava muito. Muito pelo contrário, muito pouco falhava. Era raro ele falhar. Mas se a gente for falar de pontos negativos, a gente pode falar da pouca experiência, de fato, que ele tem como um goleiro titular e tendo sequência como isso, porque no Santos ele jogou bastante, foi bem, mas nunca de fato foi titular absoluto. No Inter foi titular absoluto por um tempo, mas aí chegou o Rocher e tirou a posição dele. No Valladolid também não foi titular absoluto. Então ele chega agora no Botafogo, disputando posição com o Gatito. Tudo bem, o Gatito também é um goleiro de alto nível, mas eu vejo o John como camisa número 1 do Botafogo para assumir a titularidade já agora. Mas pelo menos todos os torcedores do Inter e do Santos falaram que ele já tá pronto para essa responsabilidade. E de fato chega um goleiro mais pronto, podemos dizer assim, que o Lucas Perry na época. O Perry vinha de um rebaixamento do Náutico para a Série C e teve um rendimento muito bom no primeiro turno, fazendo ele ser vendido por 10 milhões de euros para o Lyon. E o John agora chega por 1,5 milhões de euros, com passagens por Santos, Inter, jogou final de Libertadores, jogou na Europa, então é um cara mais pronto ainda que o Lucas Perry, por um preço muito menor do que vendemos o Perry pro Lyon. É uma contratação que me agradou. Eu gostei do John vindo pro Botafogo, porque é um cara que em momentos importantes no Santos e no Inter mostrou ter uma qualidade acima da média, e eu acho que ele, tendo sequência no Botafogo, pode mostrar mais ainda essa qualidade e ser de fato o nosso goleiro titular ao decorrer do ano. Ele tem uma idade boa ainda, tem 27 anos só, então ainda tem um potencial a chegar. Ele é um goleiro novo ainda, né? Se a gente fala de posição na linha, não é novo, mas um goleiro, 27 anos, já é um cara mais novo. Então ele ainda tem um teto maior para chegar e já tem uma qualidade boa hoje para assumir essa titularidade no Botafogo. Então, galera, é isso basicamente que eu consigo falar sobre o John para vocês. Essas foram as informações que chegaram para mim. Se você gostou desse vídeo, lembra aí de deixar seu like, que vai me ajudar muito. Se inscreve aí no canal e comenta abaixo. Eu quero saber o que você achou do John. Quero saber a opinião de todos vocês. O que vocês acharam do John? Vocês concordam comigo? Com essas informações aí dos torcedores brasileiros, você acha que dá pra animar legal a contratação dele ou não? O que você achou? Enfim, galera, valeu. Esse foi mais um vídeo. Um abraço pra vocês. Um beijo. Valeu.